Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a tecnologia na sala de aula. Hoje vamos dar continuidade à temática de metodologias ativas que iniciamos no episódio anterior. No episódio anterior, só para relembrar, nós falamos do conceito de metodologias ativas, o que são e para que servem, e trouxemos o exemplo da metodologia ativa Just-in-Time Teaching. Hoje vamos dar continuidade apresentando a metodologia ativa de zonas de aprendizagem. As zonas de aprendizagem surgiram primeiramente de um projeto europeu, denominado de Future Classroom Lab, que é a sala de aula do futuro, traduzindo à letra, e que muita gente conhece também por rotação por estações, embora o nome original são as zonas de aprendizagem. Este projeto, denominado de sala de aula do futuro, que eu prefiro usar o termo de espaço educativo inovador, no projeto que eu coordenei e implementei numa sala como esta, porque falar em sala de aula do futuro estamos a falar numa situação em que não podemos imaginar como será o ensino daqui a 10 anos. Sabemos que estamos sempre a evoluir, então, na verdade, poderá ser uma sala que atende às necessidades dos nossos alunos de hoje e, por isso, eu preferi adotar a designação de espaço educativo inovador. Então, estas zonas de aprendizagem são 6 e que podem ser 5 ou 6, porque há uma delas que acaba por se disseminar em todas as outras, e elas são conhecidas como desenvolver, partilhar, investigar, criar, apresentar e interagir. E nós olhamos primeiramente para esta sala de aula do futuro e conseguimos perceber que tem todo um conjunto de aparatos tecnológicos e a primeira questão que nós podemos colocar é: mas será que nós precisamos de todos estes aparatos? Será que as escolas têm recursos para equipar uma sala como esta? Obviamente que seria fantástico, seria excelente se nós conseguíssemos ter uma sala montada como esta. Perfeito. Mas nós não precisamos de ter todos os aparatos tecnológicos se nós quisermos implementar a metodologia de zonas de aprendizagem. Só precisamos de ter essas zonas bem presentes e delineadas e pensarmos na sala de aula que nós temos tradicional e delimitarmos o espaço que nós temos disponível de acordo com essas zonas. Podemos fazê-lo colocando placas, indicando o que é que significa cada uma das zonas ou, quando for possível, utilizar as cores. Se nós repararmos, a cada uma das zonas está designada uma cor. Então, nós temos a zona do desenvolver, do partilhar, que pode ser também designada de colaborar, temos o investigar, criar, apresentar e interagir. Cada uma delas tem um logo, um símbolo, e tem uma cor que é atribuída para diferenciar as tais zonas dentro do espaço e facilitar a rotação dos alunos por cada uma destas zonas. Vamos perceber em que é que consiste cada uma delas. Estas zonas têm competências específicas. Então, quando nós falamos, por exemplo, na zona do desenvolver, estamos a falar na zona em que o aluno trabalha sozinho. Então, é um espaço designado de espaço informal e de autorreflexão. Então, todas as tarefas que são realizadas de forma independente, ao ritmo de cada um dos alunos, são realizadas na zona de aprendizagem desenvolver. E pode passar por tarefas como fazer uma pesquisa individual, usando um dispositivo como tablet ou celular ou notebook, acessar algum recurso sugerido pelo professor ou algum ambiente virtual de aprendizagem, ou simplesmente realizar algum tipo de exercício de forma autónoma. Então, independentemente da tarefa que é atribuída, é a zona na qual o aluno trabalha autonomamente. Então, isso acontece no desenvolver. Depois temos a zona de partilhar, que pode também ser denominada de colaborar, como o próprio nome diz, é um espaço de partilha de colaboração, onde os alunos trabalham normalmente a pares ou em grupos um pouco maiores e é a zona onde os alunos trabalham de forma colaborativa. Partilham informações, fazem pesquisas conjuntamente, ou seja, trabalham conjuntamente uns com os outros, tanto de forma síncrona como de forma assíncrona, recorrendo a algumas ferramentas, como o caso dos murais colaborativos, os ambientes virtuais de aprendizagem, entre outras possibilidades. Então, é a zona onde os alunos trabalham de forma colaborativa, em pares, duplas, ou então em grupos, onde cada um tem a sua responsabilidade e as tarefas desenvolvidas pelo grupo são da responsabilidade de todos os integrantes desse grupo.
Depois temos a zona do investigar, onde muitas vezes há a possibilidade de trazer a experimentação para a sala de aula, a investigação, esse dito ensino por investigação que nós estamos muito habituados a ouvir ultimamente. Então, nesta zona, os alunos tornam-se investigadores ativos. Desenvolvem capacidades e habilidades muito importantes, como é o caso do pensamento crítico, e esta investigação pode ocorrer de diferentes formas. Então, pode ocorrer através de uma pesquisa por leitura, pode ocorrer por observação, realização de experimentos científicos, organização de pesquisas e usar simulações virtuais que são muitas vezes úteis. Então, nós podemos muitas vezes usar simuladores e plataformas que existem com simulações para diversos conteúdos na impossibilidade de realizar o experimento de forma física, como aconteceu, por exemplo, no ensino remoto, onde os alunos em casa tiveram que dar continuidade à sua aprendizagem. Então, usar as simulações será uma forma de nós conseguirmos manter esta zona da investigação, onde os alunos podem pesquisar, pensar em estruturar modelos, podem testar ideias e avaliar os seus resultados. Então, é a zona da investigação, onde os alunos se tornam ativos no processo de ensino também. Uma outra zona que nós temos é o criar, porque nesta metodologia existe o objetivo de o aluno criar algo no final. Então, essa criação pode ser a construção de um vídeo, pode ser a construção de uma maquete, pode ser uma simples construção de uma apresentação em PowerPoint, da criação de um artigo para o jornal escolar ou para o site ou para as redes sociais da instituição. Então, há um produto final, há algo que os alunos têm de criar. Então, é importante perceber que, ao longo das diferentes zonas pelas quais os alunos vão passando, existe a necessidade deles se organizarem no que diz respeito ao planejamento, à projeção e à produção do próprio trabalho. Então, o aluno tem que desenvolver capacidades como a capacidade de interpretar, analisar, trabalhar em equipe de forma colaborativa e há, obviamente, o processo de avaliação que está subjacente ao produto que é criado por eles. Então, nesta zona, neste espaço, criar, os alunos estão ativamente envolvidos na produção dos seus materiais, seja a tal maquete, seja uma simples apresentação. Então, o aluno é responsável pela criação do seu produto como resposta ao problema que lhe é colocado, por exemplo. Depois temos a zona do apresentar, que é uma zona muito importante também, porque torna-se necessário desenvolver desde cedo a competência da comunicação, ou a vontade de falar e apresentar os seus resultados para os outros. Então, a zona do apresentar é onde os alunos partilham e comunicam os resultados das suas experiências. Então, eles recebem também um feedback pelo trabalho que foi desenvolvido. Feedback por parte dos outros colegas, feedback por parte dos professores, porque muitas vezes com esta metodologia podemos ter vários professores em sala, então há um retorno de forma construtiva no sentido de melhorar cada vez mais. Então, o apresentar é a zona destinada às apresentações, onde os alunos podem usar diferentes recursos para apresentar. Podem fazer uma mera exposição oral, como podem utilizar, por exemplo, um podcast que foi previamente preparado, podem apresentar na forma de vídeo, então eles podem escolher a melhor forma de apresentarem os seus resultados à turma e à comunidade escolar, se for o caso. E temos a zona do interagir. A zona do interagir é aquela que pode aparecer de forma isolada, mas que pode aparecer disseminada em todas as outras zonas. É porque na interação nós pensamos os alunos a desenvolver diversas dinâmicas, então eles podem simplesmente estar a mudar a estrutura da sala, mudando de uma zona para a outra, é um tipo de interação. Como podemos ter todos os alunos a responder a um questionário interativo, então todos eles estão a interagir, ou até mesmo se pensarmos na partilha de informação de forma colaborativa. Então esta zona do interagir acaba por estar presente em todas as outras e nós podemos dar-lhe um espaço de destaque ou não, uma vez que ela acaba por estar presente em todas as outras zonas que nós vimos anteriormente. E uma das questões principais é: como é que eu trabalho com estas zonas de aprendizagem? Como é que eu faço o planejamento para trabalhar com estas zonas de aprendizagem? Nós podemos usar a rotação por estações, as chamadas
zonas de aprendizagem recorrendo a outras metodologias. Então, eu posso utilizar, por exemplo, a metodologia de Project-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em projetos, ou Problem-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problemas. Então, há todo um trabalho em torno do projeto que os alunos têm de desenvolver, ou todo um trabalho em torno do problema que os alunos têm que solucionar, passando por todas as zonas de aprendizagem. Um outro tipo de metodologia é o Jigsaw, que tem várias variáveis, então nós também podemos usar esta metodologia com base nas zonas de aprendizagem e construindo cenários e histórias de aprendizagem, que são chamados Learning Scenarios, que podem ser criados pelo próprio professor ou por um conjunto de professores, mas existem já vários repositórios com cenários de aprendizagem que os professores podem utilizar como estão ou adaptar se entenderem por necessário. Então, nós podemos usar as zonas de aprendizagem recorrendo à metodologia das próprias zonas ou aplicar outras metodologias dentro destas zonas de aprendizagem. Pensando um pouco nos cenários e histórias de aprendizagem, o que é que são esses Learning Scenarios? Os cenários de aprendizagem podem ser originais, que são criados partindo de notícias que surgem, por exemplo, na mídia impressa, notícias que a gente encontra nas redes sociais, ou até a construção de uma história por parte do professor ou do conjunto de professores. E todo o processo de aprendizagem, todos os objetivos, são criados partindo desse cenário ou dessa história de aprendizagem. Obviamente que eu posso pegar numa notícia, mas também posso pegar num vídeo e num documentário e a partir desse vídeo e documentário preparar a minha história, o meu cenário de aprendizagem. Então, o que se pretende com estes cenários é que realmente sejam atividades motivadoras, que venham trazer a proposta de trabalho colaborativo pelas zonas de aprendizagem e também essa autonomia de aprendizagem para o aluno, que é o que se pretende com as metodologias ativas, e a forma do aprender fazendo, ou seja, o aluno tem que ir à descoberta e aprender por si só para chegar à resolução do problema, à resposta do problema ou ainda aos objetivos que lhe são propostos nas diferentes zonas. Essas zonas não têm uma ordem específica. Então, a ordem pela qual os alunos começam, seguem e terminam vai depender do planejamento do professor. E esse planejamento vai ditar, por assim dizer, por onde é que o aluno começa, quais são os objetivos que eu quero, por exemplo, que o aluno desenvolva na zona do desenvolver, na zona do partilhar, na zona do criar e por aí adiante. Então, vai depender do planejamento. E, em questão ao planejamento, nós temos duas formas de o fazer. Uma vamos ver daqui a pouco e outra vamos perceber no final, no último episódio, sobre as metodologias ativas, onde temos uma ferramenta que nos ajuda mesmo a planificar, seja para aplicação de uma metodologia ativa ou não. Um exemplo de um cenário de aprendizagem foi um cenário criado de forma interdisciplinar, onde nós trabalhamos de forma colaborativa, vários professores, lembro-me da matemática, da química no meu caso, física, línguas, artes, por exemplo, onde nós pegamos numa história, de uma parte de um trecho da história do Asterix e do Obelix e colocamos uma questão. Quanto pesa a grande pirâmide do Egito? Então, partindo desta pergunta, que é a pergunta que é colocada ao desafio, aos alunos, para eles solucionarem, então nós criamos toda uma história baseada no contexto do Asterix e do Obelix, que eu não vou ler na íntegra, mas está aqui para vocês consultarem, e com base nessa história nós fomos adaptando para irmos também ao encontro dos objetivos que nós delineamos. Obviamente que, ao construir esta história, este cenário de aprendizagem, nós tínhamos os objetivos que nós pretendíamos que fossem estudados em cada uma das matérias envolvidas. Daí ser uma boa metodologia para implementar a interdisciplinaridade e para trabalharmos com vários professores em conjunto. Alguns exemplos como localizar o Egito e identificá-lo como uma grande civilização, identificar os monumentos funerários, identificar o sólido, cá está a matemática, área da base, área de altura, como calcular o volume, identificar os materiais da construção,
investigar sobre a massa volúmica e fazer uma estimativa da massa de material com que o monumento foi construído. Ou seja, com estes objetivos e a partir deste cenário, pelas diferentes zonas de aprendizagem, nós conseguimos trabalhar objetivos de diversas matérias, desde a matemática, desde a história, da geografia, da física, da química e mesmo as próprias artes, por exemplo. Então, temos aqui um exemplo do que é criar um cenário, uma história de aprendizagem. E já existem muitos outros criados nesses repositórios, que é só procurar e vamos encontrar vários cenários que já podemos utilizá-los ou adaptá-los se nós acharmos que precisamos de fazer algum tipo de adaptação. Para fazer o planejamento de uma forma manual e para ajudar a pensarmos o que é que eu quero que o aluno desenvolva em cada uma das zonas, nós podemos usar este modelo, em que temos as diferentes zonas. Reparem que estão as 5 principais, porque o interagir está disseminado em todas as outras, e eu vou pensar o que é que eu quero que o aluno desenvolva em cada uma delas. No partilhar, tendo ali o que é que eu quero ou quais são os objetivos dessa zona, como descrever a interação dos alunos na sala de aula, a forma como eles podem colaborar com outras turmas, outras escolas e até mesmo outros países. No criar, quais vão ser as tarefas criativas e como é que os recursos multimídia podem ser utilizados. No apresentar, então, o professor vai apresentar e contextualizar a situação, pode dar sugestões de formas como esses resultados podem ser apresentados e compartilhados com os outros, o que é que pode ser investigado e o que é que pode ser desenvolvido. Este é o modelo que nós podemos seguir, que nos pode orientar depois a perceber por qual zona nós queremos começar e qual será a lógica adequada ao nosso cenário de aprendizagem, ao problema que nós queremos resolver ou ao projeto que nós queremos desenvolver com base nas zonas de aprendizagem. Então, esta é uma forma de, manualmente e mentalmente, nós conseguirmos organizar os nossos conteúdos pelas diferentes zonas de aprendizagem. E que tipo de ferramentas nós podemos usar? Podemos usar qualquer uma das ferramentas que nós abordamos já na série, porque todas elas podem ser utilizadas nas diferentes zonas de aprendizagem. Então, eu trouxe algumas delas só para exemplificar, mas todas as que nós apresentamos, na verdade, nós podemos usar. Desde o Kahoot, para fazer uma avaliação formativa com base na competitividade, ou até uma avaliação diagnóstica ou até mais sumativa, se for o caso, que está disponível no episódio 5. O Socrative também, que permite fazer os questionários e está disponível no episódio 2. Se eu quiser, por exemplo, que o produto final dos alunos seja a construção de um vídeo com animação, podemos usar o Btable, que é um excelente aplicativo, também disponível no episódio 4. Se eu quero que os alunos respondam através de um vídeo a um determinado problema que nós colocamos, podemos recorrer ao Flipgrid, colocando os alunos a interagir com as respostas uns dos outros também. Para trabalhar de forma colaborativa, podemos sugerir o Padlet, o Miro ou o Mural, que são plataformas de mural colaborativo. Se eu quiser, por exemplo, usar como um cenário de aprendizagem um videoquiz, então eu posso usar o documentário e ir colocando questões aos nossos alunos, então podemos usar o Edpuzzle. E temos também o Nearpod, que é uma ferramenta bastante completa, onde nós podemos colocar os alunos a fazer uma visita a um determinado monumento, uma visita virtual, disponibilizar recursos, fazer questionários dentro do próprio aplicativo. Então, pode também ser usada até para mais do que uma zona das que nós apresentamos. E temos a parte das simulações, que são muito importantes na investigação. Obviamente que o ideal seria se nós conseguirmos para as disciplinas como a física, a química e muitas vezes a matemática realizar os experimentos, mas nem sempre isso é possível por falta de recursos ou até quando se trata de um ensino híbrido ou remoto. Então nós podemos recorrer a aplicativos que nos permitem fazer esse tipo de trabalho, como o Desmos, que nós apresentamos no episódio 23, que nos permite trabalhar diversas questões relacionadas com problemas e gráficos, e o FET da Universidade do Colorado, são simulações que iremos apresentar num dos próximos episódios e que são muito importantes para essa investigação, que conseguem ter simulações para diferentes conteúdos das diferentes disciplinas e que podem ser bastante úteis. Então, esta foi a metodologia das zonas de aprendizagem que nós quisemos apresentar para vocês hoje. Espero que esta metodologia possa ser muito útil e que vocês a possam utilizar. E já sabem, qualquer dúvida que precisem, é só entrar em contato. Encontramos-nos no próximo episódio.